O que aconteceu em Varginha em janeiro de 1996 nunca foi oficialmente explicado, e as pessoas que viram algumas delas nunca mais falaram sobre o assunto. Não existe até hoje nenhuma investigação formal conduzida por qualquer autoridade brasileira. Não existe nenhum documento oficial que desminta as testemunhas. Não existe nenhuma explicação pública para a morte de um soldado saudável, semanas após o incidente. O que existe são depoimentos, dezenas deles, consistentes, repetidos ao longo de quase 3 décadas, nunca retratados, nunca formalmente contestados. Esta é a história de uma cidade que entrou para a história de uma forma que ninguém havia pedido e de um país que, até hoje, preferiu não fazer as perguntas necessárias. Varginha não era, em 1996, uma cidade de histórias improváveis, com pouco mais de 100.000 habitantes localizada no sul de Minas Gerais. A cidade era conhecida por sua economia sólida, especialmente pelo comércio de café e por uma certa tranquilidade provinciana que muitos dos seus moradores apreciavam. Uma cidade onde as pessoas se conheciam, onde as notícias circulavam rápido. Era a manhã de um sábado, 20 de janeiro de 1996, um dia quente, como são os verões no sul de Minas. Nada indicava que nas próximas horas o nome desta cidade passaria a figurar em reportagens de jornais no Brasil e no exterior. O bairro Jardim André, na região leste da cidade. É aqui que tudo começa. Liliane e Valquíria eram irmãs. Kátia era amiga delas. As 3 trabalhavam como empregadas domésticas. Nenhuma delas tinha qualquer histórico de relatos incomuns, transtornos psicológicos documentados ou motivação aparente para fabricar uma história extraordinária. Na tarde daquele sábado, segundo seus próprios depoimentos prestados de forma independente, repetidos em entrevistas ao longo de anos, as 3 se depararam com algo num terreno baldio próximo à rua Suíça do acordo com relato das 3. Havia uma criatura agachada junto a um muro. Segundo as suas descrições, o ser tinha entre 1,6 e 1,65 metros de altura. A pele era escura, de aparência oleosa. A cabeça era grande em proporção ao corpo. Os olhos vermelhos. Havia 3 protuberâncias na cabeça. O ser parecia debilitado. Não se movia de forma agressiva. Não tentou se aproximar delas. As 3 correram. Foram direto para casa. Avisaram a família. A mãe de Liliane e Valquíria, Luísa Helena da Silva, afirmou em depoimento que foi ao local posteriormente e que também avistou a criatura. Ela descreveu o mesmo ser com características consistentes com o relato das filhas. É importante dizer o que torna esses depoimentos específicos difíceis de simplesmente descartar. As 3 jovens nunca mudaram suas versões. Em entrevistas dadas 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, a descrição permaneceu essencialmente idêntica. Nenhuma delas jamais pediu dinheiro em troca de entrevistas. Nenhuma tentou capitalizar a história de forma sistemática. E, crucialmente, nenhuma autoridade brasileira jamais as acusou formalmente de mentira ou fraude. Mas as jovens não eram as únicas testemunhas naquele dia. Nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro, antes mesmo do relato das 3 jovens, moradores de diferentes bairros de Varginha descreveram ter visto caminhões do Exército Brasileiro circulando pelas ruas. Não era um veículo isolado. Segundo testemunhos documentados por pesquisadores independentes, os caminhões estavam com a traseira coberta por lonas. Militares fardados acompanhavam o comboio. A movimentação foi observada em pelo menos 2 pontos distintos da cidade. O 2º Regimento de Obuses de Campanha, quartel sediado em Varginha, é a unidade que teria sido envolvida nessa operação, de acordo com os relatos. Em suas respostas públicas, o Exército Brasileiro nunca confirmou qualquer operação naquela data. Afirmou, em comunicados genéricos, não ter participado de nenhuma atividade extraordinária. Mas a questão permanece sem resposta. Se não havia nada a ser transportado, por que havia caminhões militares cobrindo cargas em vias públicas de uma cidade de porte médio num sábado de manhã? De todos os elementos que compõem o caso Varginha, há um que é especialmente difícil de enquadrar como coincidência. Marco Elixerese tinha 23 anos. Era cabo do Exército, lotado no 2º Regimento de Obuses de Campanha. Segundo depoimentos de pessoas próximas a ele, coletados por pesquisadores independentes, Marco teria participado diretamente do transporte de um dos seres capturados na cidade. Um relato menciona que ele teria tido contato físico direto com a criatura, sem proteção adequada. Em março de 1996, menos de 2 meses após o incidente, Marco Elixerese morreu. A causa registrada: falência múltipla de órgãos. Ele não tinha histórico de doenças. Era jovem, saudável, fisicamente apto como exigido para o serviço militar ativo. A deterioração foi rápida. O laudo médico que veio a público descreve a progressão da condição, mas não oferece uma explicação clara para a causa raiz. A família de Marco Elixerese nunca aceitou a versão oficial. Em declarações ao longo dos anos, membros da família afirmaram acreditar que a morte estava relacionada ao incidente de janeiro.
Eles nunca receberam uma explicação alternativa convincente das autoridades. E havia um segundo local, um hospital no centro da cidade. Paralelamente aos eventos do terreno baldio, circularam relatos sobre um ser que teria sido levado ao Hospital Regional de Varginha. Esses relatos vieram de funcionários do hospital, alguns deles identificados por pesquisadores, outros que preferiram o anonimato, que descreveram ter visto algo ou alguém transportado para dentro do estabelecimento sob condições incomuns. Com forte presença militar, o Hospital Regional de Varginha negou oficialmente qualquer ocorrência desse tipo. Não houve investigação jornalística formal que confirmasse os relatos de forma definitiva. O que é factualmente verificável é o seguinte: múltiplos funcionários de uma instituição pública, de forma independente, relataram algo que não deveria ter acontecido. A instituição negou. Nenhuma autoridade investigou. E o padrão que se repete ao longo de todo o caso Varginha é exatamente este: testemunhos múltiplos, negativa institucional, ausência de qualquer investigação formal. A posição do Exército Brasileiro sobre o caso Varginha foi, desde o início, de negação total. Não houve operação, não houve captura, não houve transporte de nada em comum, não houve nada. O governo federal da época também não demonstrou nenhum interesse público na questão. Nenhum parlamentar instalou uma comissão de investigação. Nenhum ministério solicitou esclarecimentos às Forças Armadas. A máquina do Estado simplesmente não se moveu. Foi nesse vácuo que pesquisadores independentes passaram as décadas seguintes tentando construir um quadro factual do caso. O mais proeminente deles, o advogado e pesquisador Ubirajara Rodrigues, dedicou anos a coletar depoimentos, catalogar documentos e entrevistar testemunhas. Com o pesquisador Vittorio Pacascini, ele publicou o livro UFO Protocolo Varginha, que se tornou a referência documental mais completa sobre o caso. As perguntas que nunca foram respondidas oficialmente são simples, não são especulativas. São perguntas de fato. O que explica a movimentação de caminhões militares documentada por moradores nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro de 1996? O que causou a morte de Marco L. Cheresi, um soldado jovem e saudável, semanas após o incidente? Por que 3 jovens sem histórico de relatos fantásticos mantiveram exatamente a mesma versão por quase 3 décadas? Porque nenhuma autoridade brasileira jamais as acusou formalmente de mentira. Existe um princípio básico do jornalismo investigativo: o silêncio também é um dado. Quando uma fraude é descoberta, há sempre uma refutação. Há provas, há confrontações, há um momento em que o falsificador é desmascarado. No caso Varginha, após 30 anos, não há desmentido formal. Há apenas silêncio institucional. O Brasil nunca criou uma comissão oficial para investigar o caso Varginha. Nunca, em 3 décadas. Nenhum governo considerou necessário examinar formalmente o que aconteceu numa cidade mineira em janeiro de 1996. Isso contrasta com a postura de outros países diante de fenômenos semelhantes. A França mantém desde 1977 o GIPAN, vinculado ao Centro Nacional de Estudos Espaciais, dedicado a investigar fenômenos aeroespaciais não identificados, e o CHAI possui comitê governamental ativo há décadas. Os Estados Unidos revelaram publicamente em 2017 a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais e desde então criaram estruturas formais de investigação no Pentágono e no Congresso. O Brasil não tem nada equivalente. Nunca teve. E o interesse internacional no caso foi, por sua vez, considerável. Em 1996, o caso Varginha foi coberto por veículos de imprensa de fora do Brasil. O New York Times publicou matéria sobre o episódio. A CNN também cobriu o caso. Pesquisadores americanos e europeus vieram ao Brasil para investigar em loco. O interesse era proporcional ao número e à consistência das testemunhas. No Brasil, a cobertura jornalística foi intensa durante alguns meses e depois simplesmente parou. Não houve nenhum fato novo que justificasse o silêncio. Não houve desmentido, não houve solução. A pauta simplesmente desapareceu das redações. Essa é uma das marcas mais intrigantes do caso. Não foi resolvido e não foi esquecido da forma natural, como casos resolvidos são esquecidos. Foi simplesmente deixado de lado. E as testemunhas, agora com décadas a mais de vida, continuaram, em suas entrevistas esporádicas, dizendo exatamente o que disseram na primeira vez. Vamos fazer uma distinção honesta que qualquer jornalismo sério exige. O que é documentado e verificável. 3 testemunhas prestaram depoimentos consistentes, repetidos por 28 anos em retratação. Moradores relataram movimentação militar incomum na madrugada de 22 de janeiro de 1996. Um soldado jovem e saudável morreu de falência múltipla de órgãos semanas após o incidente. Nenhuma investigação formal foi conduzida por qualquer autoridade brasileira. Nenhum desmentido formal foi jamais apresentado às testemunhas. O que não sabemos, o que eram, de fato,
as criaturas descritas pelas testemunhas, se havia ou não uma origem não convencional para os eventos, se a movimentação militar estava diretamente relacionada aos relatos das jovens ou a outra atividade qualquer, se a morte de Marco L. Scherzi teve ou não relação com o que aconteceu naquela manhã de janeiro, o que talvez nunca saibamos. A verdade completa, porque investigações que demoram 28 anos para começar raramente produzem conclusões definitivas. Memórias se apagam, documentos desaparecem, testemunhas envelhecem. O que torna o caso Varginha diferente de outros episódios semelhantes não é necessariamente o que foi visto, é o que não foi feito. O número de testemunhas, a consistência dos relatos, a morte do soldado e, acima de tudo, quase 3 décadas de silêncio institucional completo. Em jornalismo, esse silêncio tem um nome. Ele se chama Questão em Aberto. Varginha continua sendo uma cidade comum. As 3 jovens que viram algo naquele terreno baldio em janeiro de 1996 têm hoje mais de 40 anos e continuam contando a mesma história. A pergunta que fica, e que este documentário não tem a pretensão de responder, mas sim de fazer com a seriedade que merece, é esta. Se não houve nada, por que o silêncio de quase 3 décadas? O que você acha? Deixe nos comentários. Se este documentário levantou perguntas que você considera importantes, compartilhe. E se quiser continuar acompanhando investigações sobre casos brasileiros que merecem mais atenção do que receberam, inscreva-se no canal.